Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! E aí? Segundou. Desembaraxando episódio 80, às 6 horas da matina. Segundou. Como é que você está? Que legal, muito bom. Sempre grato ao carinho de vocês aí com todos nós. Sempre grato pelas palavras, sempre grato por tudo. E a você que está aqui ao vivo vendo esse conteúdo, bom dia. E a você que está vendo esse conteúdo depois, gravado, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para aqueles que estão de madrugada acordados. Esse conteúdo fica gravado depois no Facebook e no YouTube. Obrigado por você ter se inscrito lá no YouTube e agradeço muito sua colaboração. Desembaraxando de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, 6 horas da matina, sábados, domingos e feriados, horários alternativos. É isso aí. Muito bem, vamos ao que interessa? Vamos ao que interessa? Nesse segundou aí, não fica desanimado não. Eu sei que recomeçar, para alguns a segunda-feira é um dia de tristeza, é um dia assim do arranque de novo, mas não fica assim não. Tudo de bom para você, tá bom? Não temas, vambora, vamos para cima e tudo de bom. Muito bem, eu quero falar um pouco hoje sobre fazer a diferença. É isso aí, fazer a diferença. Essa palavra, essa frase, enfim, fazer a diferença, 3 palavras, né? Ela é muito em voga em vários segmentos aí. Vamos fazer a diferença. Por exemplo, num contexto empresarial, vamos fazer diferença. Num contexto religioso, vamos fazer diferença. Num contexto escolar, vamos fazer diferença. E enquanto sociedade, indivíduo que participa de uma sociedade, vamos fazer diferença também. De uma família, enfim, onde quer que estejamos, vamos fazer a diferença. É isso aí. Fazer a diferença onde quer que esteja é muito bom. E eu quero falar um pouco sobre isso com você aqui, usando aqui o meu caderno, onde eu faço minhas anotações. E vamos lá, né? Ó, fazer a diferença onde quer que esteja é algo muito bom. A gente sabe disso, né, Baracho? Isso aí já é basicaço, né? Porque quando a pessoa faz a diferença, vamos pensar assim, né? Porque vamos voltar um pouquinho, né? Tem o lance de fazer a diferença de um modo positivo, de um modo muito bacana, de um modo que faz bem para a pessoa e para quem está em volta. E infelizmente tem que fazer a diferença de um modo ruim, negativo, que atrapalha, é uma diferença horrível, é uma diferença negativa. Então eu quero falar principalmente de fazer a diferença no aspecto bacana da coisa, tá? Então vamos agora alinhar aqui, né? Então tá, fazer a diferença é muito bom, muito bacana, onde quer que esteja, porque assim, ó, quando a pessoa faz a diferença, pensando pro bem, ela tá usando toda a sua expertise, ela tá dando todo o seu melhor, ela tá colocando as suas habilidades ali, os seus dons, as suas aptidões, o que é o melhor da pessoa, atrelado, é claro, com o que vem da sua essência, para poder colaborar ali, para poder fazer bem, para poder facilitar a vida, para poder gerar um ensinamento. É isso aí. Então a pessoa que faz a diferença nesse sentido, né? E quando alguém faz a diferença mesmo, né, atrelado a tudo que eu falei para você agora, então isso vai diferir um do outro, né? Cada um vai ter sua maneira específica de fazer a diferença, porque cada um é diferente do outro. Baracho, claro, cada um é diferente do outro. Então, daí vem o termo fazer a diferença. Então, cada um vai fazer a sua diferença, vai realmente contribuir para o melhor, vai facilitar a vida, vai gerar crescimento, vai gerar evolução e blá, 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 blá. Então é isso. Quando alguém faz a diferença, é tudo isso aí. Tu conhece um monte de gente aí que faz a diferença. Alguns você conhece talvez só por rede social, por televisão, né? Os famosos que fazem a diferença. Mas também tem as pessoas aí próximas a você, que vivem com você, ou até mesmo você, que faz a diferença e é observado pelas pessoas como alguém que faz a diferença. Ou seja,
Não é qualquer pessoa. E não estou aqui diferenciando assim de hierarquia, não é nada disso, tá? Mas a pessoa é muito iluminada, muito especial, porque ela faz a diferença para o bem, né? Então é interessante. Quando alguém faz a diferença, então vamos começar a pensar aqui. Fazer a diferença, então, claro que chama atenção. Claro que chama atenção. Quando alguém faz a diferença, chama atenção. Ainda mais quando alguém enxerga alguma oportunidade ali que ninguém está enxergando, quando alguém percebe alguma coisa que ninguém está percebendo, e a pessoa é a primeira ali que ousa colocar a cara para fora e fazer. Errou, acertou, acertou, errou, errou mais que acertou, acertou, mas foi. Alguma coisa ficou ali, alguma coisa foi plantada naquele lugar por alguém que fez a diferença. Então quem faz a diferença vai chamar a atenção. Aí eu me lembro da palavra destaque. Não na ideia assim boba do termo, tá? Destaque que vem da palavra estaca, né? Vamos rapidinho fazer uma ilustração. Imagina aquelas estacas lá do sítio, da chácara, né? Os mourões que tem um arame farpado, que passam um pelo outro. Sabe aquele lá? Alguns falam balaústre, enfim. Então imagina que aquilo é uma estaca. E se tivesse 5 estacas assim fincadas no chão. E aí se eu fosse um cara muito forte, o mais forte do mundo, eu vou até uma daquelas estacas e arranco assim, levanto assim, põe aqui em cima. Se as demais estacas tivessem vida, elas iam olhar assim, as que estavam fincadas no chão, né? Elas olhavam aquele coleguinha que foi tirado do chão, aquele coleguinha que foi destacado, tá entendendo? Destacado em relação aos demais. Então o destaque, ele chama atenção. Só que o destaque pode incomodar, só que fazer diferença pode incomodar. Muitas vezes, aquelas demais estacas no chão, pode querer, se tivesse vida, pode querer puxá-la de volta e falar assim, quem você pensa que é? Volta a ficar estacado aqui. E quantos ficam de novo estacados, enfiados ali? Mas vislumbraram que poderiam avançar, poderiam ir mais, poderiam fazer a diferença, né? Então, é aquela questão. Fazer a diferença é muito bom, mas fazer a diferença pode incomodar, chama atenção, pode incomodar, Barato. Como assim pode incomodar? Porque fazer a diferença, de certa maneira, é uma convocação aos demais ali que estão ao redor a fazerem também a diferença, sim ou não? Quem faz a diferença, direto ou indiretamente, convoca os demais ali a fazer alguma coisa com o seu melhor, a fazerem também a diferença, né? E assim, isso é muito bom, é claro, quando as ideias são boas, quando fazer a diferença para poder colaborar. Infelizmente vai ter fazer a diferença que convoca os outros para fazer o mal, né? Aí é outra conversa. Mas vamos pensar aqui. Aí você fala assim, Baracho, mas tem quem se incomode quando faz a diferença pro bem? Não está ajudando? Não está melhorando as pessoas? Pessoas em sã consciência entendem muito bem isso e vão colaborar do modo que podem, com o seu dom, com a sua habilidade pessoal. Mas tem pessoas que não vão entender mesmo isso, né? Então escrevemos aqui, ó, mesmo sendo coisas boas, mesmo sendo para coisas boas, existirão pessoas que não vão querer isso. Porque quando o outro faz a diferença perto de mim, isso me incomoda, né? Isso me convoca. E muitos de nós, quando vem a convocação, não quer saber de colaborar. Eu não quero sair do meu lugar, eu quero ficar aqui no meu canto. Essa diferença me incomoda, ainda mais nos grupos. E eu quero citar um específico aqui, que eu escuto muito nos atendimentos, né? No ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, ou no ambiente de estudo, ou no ambiente de algum tipo de crescimento que é propagado, crescimento pessoal, crescimento familiar, crescimento espiritual, tanto faz, tá? Cada um com o seu grupo de crescimento onde participa. Mas é interessante que nesses lugares, quando alguém faz a diferença, isso pode incomodar o grupo. E alguns do grupo não vão gostar dessa pessoa que está ali agitando, porque eu fiquei a vida inteira aqui, ou boa parte da minha vida, de boa aqui. Não que não tive lutas, não tive problemas, claro que tive, né? Mas estou num modo aqui já habituado. Só que muitas vezes é um habituado que é só por fazer também, sem generalizar, não fecha o filtro. Mas aí eu tô de boa aqui. Aí vem alguém aqui que quer mexer comigo nessa altura do campeonato, não aceito. Aí vai envolver questão de ego também,
Quem tá mais ali na sua não gosta de quem faz a diferença. Ah, porque o outro tá aparecendo mais. Aí vem essas questões de narcisismo, de ego, de disputa de lugar. E essa pessoa que com boas intenções veio para fazer alguma coisa sem alarde, ela faz diferença de boa, mas ela pode ser perseguida. Mas aqui tem um parênteses. Eu sei que você está pensando isso, né? Eu sei, porque assim, ó, tem pessoas que fazem a diferença de maneira assim de boa. E a pessoa que inspira. Ela pode até ter pessoas que não gostam, mas ainda assim a pessoa vai de boa. É uma coisa que inspira, é uma coisa importante, bacana. Agora tem pessoas que vêm para fazer a diferença que não é inspirador assim. A pessoa vem e incomoda. Aí é uma inspiração, é um fazer a diferença que não é de boa, mas é de ruim. Ou de ruim, enfim. E não estou dizendo fazendo coisas ruins. Mesmo fazendo coisas boas, mas a pessoa veio de um jeito muito ruim. Tá entendendo? De um jeito ruim. É a pessoa que não respeita o contexto, é a pessoa que quer impor a visão dela, é quase uma fanática com alguma coisa que ela segue, ela acredita, seja lá o que for, ela vem assim, passando por cima daquele contexto, daquela cultura, não dialoga, não escuta, é uma postura muito arrogante, muito soberba, aí também é complicado, tá? Aí a pessoa, claro, né, vai, se fazendo já o bem de boa e inspirador, já é atacado, quanto mais de arrogância, de maneira incômoda, invasiva, vai ser muito mais atacado. Aí a pessoa se põe como vítima. Ah, porque eu sou incompreendido por onde eu passo. Ah, porque eu sou um coitadinho. Eu tô aqui com boas intenções, eu sou perseguido, mas desse modo aí vai ser perseguido sempre, né? Aí a pessoa passa por 10 lugares, por exemplo, 10 locais de trabalho, e ela passa pelas mesmas coisas, e ela não reflete sobre isso. Ela vai sempre achar que ela é vítima, que ela é atacada, que ela é perseguida. Mas se passou por 10 lugares e passou por isso, alguma coisa tem na pessoa. Então não é tão somente o local de trabalho que persegue. Estou falando do trabalho como um dos vários grupos que a gente pode participar, né? Então tá entendendo, né? Mas enfim, então a pessoa também vem de um modo muito xarope, muito arrogante, de muita imposição. Aí não dá, né? Aí não dá. Há quem queira fazer a diferença, então, mesmo com coisas boas, mas a pessoa acaba sendo inconveniente, não respeita o entorno, porque faz as pessoas daquele grupo engolirem aquilo que ela quer também, engolirem a seco, e a pessoa é intolerante, as diferenças já estão presentes antes dela. É interessante isso, né? Eu já participei de reunião uma vez assim, onde uma pessoa se ausentou da reunião, e na ausência dela foi aprovada uma coisa muito importante. Aí na reunião seguinte, quando vai ler as atas das decisões anteriores, a pessoa em questão foi. Aí ela falou assim, como assim isso foi aprovado? E ela conseguiu fazer uma manobra do caramba e conseguiu fazer aquilo voltar. E prejudicou toda uma situação. Quer dizer, tem que ser do meu jeito, né? Então, essa pessoa faz os demais engolirem a seco, a pessoa é intolerante e a pessoa é chata. E a pessoa se acha superior. Então, mesmo querendo fazer o bem, fazer a diferença com boas coisas, mas tem pessoas que vão fazer isso de uma maneira chata, invasiva. Também não é bacana não, tá? Fazer a diferença sempre é bom, mas de maneira inspiradora, de boa, que dialogue com o contexto. Porque é uma questão até da neurociência, assim, né? Da nossa cabeça mesmo, do nosso cérebro, né? O nosso cérebro, ele faz de tudo para poder gastar menos energia, para poder ficar na mesma. Então a gente tem já uma questão assim dificultosa com as mudanças, né? Porque as mudanças nos levam ao desconhecido, e o desconhecido pega a gente, né? Quem serei eu do outro lado do rio? Quem serei eu do lado de lá? Então dá uma insegurança, mas não quer dizer que te não deva avançar. Não quer dizer que te deva não fazer a diferença. Ah, o Baracho quer dizer que a gente não tem que fazer diferença porque se incomoda as pessoas? Não, não é isso não. Faça a diferença. Ainda mais você que tem um tesouro muito grande que pode ajudar, que pode evoluir. Então é isso aí. Nós temos também que saber lidar com o movimento, saber lidar com o desconhecido, com as adversidades. É isso aí também, ué. A humanidade só avançou porque pessoas que fizeram a diferença, que no começo foram muito atacadas porque o diferente incomoda, mas depois viram heróis, heroínas, até feriado de cidade, né? Mas é sempre assim.
Quem capina primeiro o mato lá faz o trabalho mais difícil, né? Depois a pessoa vem com o mato já baixo, já cortado, é mais fácil de andar, né? Mas ele pode falar que é pioneiro, né? Porque não é pioneiro não. Pioneiro é quem cortou o mato alto lá no começo. Aquele que realmente fez a diferença. Mas enfim, fazer a diferença também não é assim. Você não fica pensando que fazer diferença tem a ver com fama, tem a ver em ser conhecido. Fazer a diferença é fazer a diferença no oculto, no privado, no público, mas fazer a diferença. Porque pensa bem, cada um de nós é parte de uma grande, imensa engrenagem. E cada um tem a sua especificidade. Por pior que a pessoa possa ter tido uma vida de criação, uma coisa que desestimulou um monte de coisa, mas todos nós temos uma luz a brilhar. Todos nós temos, que legal essa frase agora, todos nós temos uma luz a brilhar. Não é pejorativo não, é uma coisa para a gente poder pensar. Porque muitas vezes a gente só espera uma coisa acontecer através do brilho do outro, através do outro fazer a diferença. Eu fico olhando para esperar receber. Não, tem hora que não vai ser o outro não. Tem hora que não vai dar para o outro fazer por mim via procuração. Tem hora que vai ser eu mesmo, né? Eu lembro do Miyagi-san falando pro Daniel Larusso no Karate Kid 2, né? Naquele final, naquela luta contra o Shozen, pra quem viu isso aí, né? Que foi criança nos anos 80, vai lembrar. Quem é mais novão não sabe o que eu tô falando. Aí na luta final, o Miyagi falou, Daniel, isso aqui não é torneio. Isso aqui é pra valer. Isso aqui é pra valer. Aí eu lembro do cineasta Vittorio Gassman, italiano, que ele falou, né? Na vida a gente poderia ter duas vidas, melhor dizendo. Uma vida para ensaiar e uma vida para viver. Mas não dá, né? A vida não dá para ensaiar sempre. Barato, mas eu ensaiei para tocar uma música, eu ensaiei o teatro, não tô falando isso. Eu tô falando da vida, né? A vida não tem momento para ensaio. Tem hora que tem que ir. E fazer a diferença é ir mesmo também. Bom dia, brother Matheus, um abração pra ti, viu? Tudo de bom. Então é ir pra cabeça, é fazer a diferença. Então, claro que fazer a diferença quando alguém faz, ela mexe com a unidade de um grupo, é claro, né? Mesmo sendo para algo bom, porque ficamos sem direção aparente com esse novo que está vindo, isso nos dá insegurança, isso nos incomoda, é claro, não negamos isso. Só que isso não deve ser empecilho para que eu pare então, né? É coisa nova, parei. Não é assim não. Porque ainda que erremos, é só o erro que vai nos indicar um caminho para depois acertar. Então fazer a diferença, aí marcamos alguma coisa aqui, olha só. A ideia é o quê? Faça a diferença em você mesmo, né? O que atingir os outros vai atingir. O que não atingir, não atinge. Mas o começo é atingir. O importante é atingir a gente. É isso aí. Legal, Matheus. O que é isso? É isso aí. Faça a diferença. Cada um do seu modo aí, viu? Não se incomoda com as porradas, não. O importante é você entrar, fazer a diferença com sensibilidade, com respeito, claro, ao grupo. Depois você volta aqui no começo, tá? Mas é isso aí. Vamos lá. Torço por você, meu brother. É isso aí. Então, olha só. Faça a diferença. Mais do que tudo, mais do que pensar em mexer com o contexto, que fazer a diferença, primeiro mexa com a gente, mude a gente. E quem muda não fala que muda, tá? Só muda. E aí, o que atingir o outro atingirá, o que não atingir, não atingirá, mas fique de boa e não seja precipitado também, nem querer invadir, ou precipitado em já julgar. Quando alguém faz a diferença perto da gente, eu fico meio assim, calma, observa, né? Observa, mas faça a diferença, não importa se não tem validação, não importa, porque o importante é você validar o que você acredita e você fazer a diferença. Tem tanta gente aí que faz a diferença nos mais longínquos lugares aí, e não tem câmera para filmar, não tem nada. Também tem essa questão, né? O pessoal acha que hoje fazer a diferença é ter que ter uma foto para mostrar, tem que ter uma filmagem, tem que ter uma curtida, um like. Não. Isso aí é meio que não. É totalmente buscar a validação do outro. Aí é complicado demais, né? Então não é isso não. Mas fazer a diferença realmente é usar tudo aquilo que eu tenho de bom, de melhor, daquilo que é do meu DNA, da minha expertise, para poder colaborar e melhorar ali com a questão. Mas que eu faça que eu viva um fazer a diferença
de boa, com leveza, porque mesmo para coisas boas, há quem queira fazer diferença, mas de modo ruim, incômodo, invasivo, desrespeitoso, superior a todo mundo, aí também não dá. Aí você vai levar cacetada por onde você passar, mesmo com boa intenção. Então reveja os conceitos, reveja o método que você está entrando, reveja o modo como você está fazendo para fazer a diferença. Então, faça assim a diferença de um modo bacana. E saiba também o que? Você indo de um modo xarope, ou indo de modo de boa fazer a diferença com uma coisa boa, ainda assim haverão os desconfortos por parte das pessoas ao redor. Ou até nosso mesmo, tá? Faz parte isso. Mas o mundo é o que é, no sentido positivo da coisa, por aquelas pessoas que fizeram a diferença e fazem a diferença. Eu gosto muito de ver novelas antigas, aí você vê as novelas ali antigas e você vê as pessoas falando ali que vão fazer alguma coisa que hoje nem faz mais porque evoluiu. Você fala assim, caramba, né? Eu tava vendo uma moça numa novela, ela tava falando que ia comprar uma roupa na loja e ela ia pagar com um cheque. Ela perguntou se ela podia pré-datar para tal dia. Eu falei, nossa, há quanto tempo a gente não faz isso, né? Pré-datar um cheque, ninguém usa cheque mais. Não sei, alguém se conhece usar cheque? Você usa cheque? Hoje, eu acho até estranho quando alguém tá com dinheiro na mão, assim, físico, dinheiro, moedinha, de pagar as coisas com dinheiro. É tudo virtual, né? Tudo bem, cada um com a sua maneira de absorver isso. Mas se chegamos até aqui, desse modo, é porque vieram pessoas que fizeram a diferença. Eu sei que também há quem fez a diferença de um modo horrível, negativo, a evolução da violência, a evolução da tecnologia, de ataque a outras pessoas, a nações, aí é outra conversa que é triste também. Aí é um fazer a diferença às avessas, né, de modo ruim, negativo, maldoso. Aí, enfim, infelizmente temos esse cenário também. Mas voltando ao tema aqui, é fazer a diferença do modo bacana. Então é assim, ó. O que eu falo aqui, tu já ouviu zilhões de vezes. Um monte de gente já falou sobre isso. Faça a diferença, faça a diferença. E eu me uno a esses também. Desembaraçar a vida, nesse trocadilho da live aqui, tem a ver com isso. Em fazer a diferença. Só que, não se esqueça, fazer a diferença não será só flores. Mas que mesmo assim, você não deixe de fazer a diferença. É aquela velha história, acho que do passarinho, né? Tava pegando fogo na floresta, aí o passarinho ia lá no lugar, pegava um pouquinho de água, com alguma coisa, jogava, voltava, e parece que alguém falou assim, mas nossa, olha o tamanho do incêndio, você fica aí, não compensa. Mas ele falou assim, estou fazendo a minha parte pelo menos, estou fazendo a minha parte, você me vendo aí não faz nada, né? Então, fazer a diferença tem a ver com fazer a sua parte. Nesse mundo tem pessoas que vivem, e nesse mundo tem pessoas que só existem, né? Só existem. E você vai a um cemitério, ali não tem só corpos de quem não está mais aqui, mas muitas vezes tem sonhos não realizados, porque não fizeram a diferença por vários motivos. Não quero julgar ninguém não, tá? Mas enfim, mas estamos aqui. Estamos aqui. Então, faça a diferença aí do modo que você tem que fazer e não desanime. E vamos que vamos. Tenha constância, que é o que muitos não têm, né? Começa muito eufórico e não sustenta, desaparece do modo que aparece. Por isso que é interessante, não fica aparecendo com todo o brilho, todo o alarde. Aí depois não aguenta sustentar esse negócio, né? Vá de boa, né? Fazer a diferença não é ficar fazendo selfie para dizer que está vivo. Fazer a diferença é fazer a diferença mesmo. Beijo no coração. Obrigado pela sua atenção aqui em mais um Desembaraçando. Se você perdeu o começo aqui, volta a assistir do começo, volta a assistir tudo aqui. E é claro, se você lembrou de alguém que precisa muito ouvir esse conteúdo, divulgue, compartilhe, passa para ele. Olha, eu vi uma live com um cara meio doido 6 da manhã, que é bom você assistir. E passa para essa pessoa aí, tá bom? Obrigado, um bom segundou para você aí. E até o próximo Desembaraçando. Valeu, até mais. Valeu, até mais.